aqui a segunda parte do nosso mini treinamento, que é como fazer a gestão cristã. Então, como eu estava dizendo, o mais difícil no nosso sistema é, primeiro, a pessoa não pensar em ganhar por tempo. Isso é muito terrível. Ainda eu peguei ontem coisas grotescas em termos de gestão, né? Pelo seguinte, tudo começa com um documento simplório de tudo, chamado PTEC, que é Proposta Técnica, e RP, Relatório de Produção. É muito simples, senhores. Proposta técnica, você tem que fazer dessa semana, até sexta-feira, até amanhã, da próxima semana. Então você vai virar para mim e vai falar: olha, eu proponho na próxima semana fazer isso, 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 e vai pôr numa planilha. E na semana, então, que você está desenvolvendo aquilo que você planejou a semana passada, você vai pôr as horas que você efetivamente gostou em cada uma daquelas atividades. Né? Simples assim. Por quê? Porque nós temos que monitorar o custo e temos que pôr custo onde não tem. E você tem que se monitorar se você não está gastando muito tempo com um certo produto ou está sendo muito rápido para fazer o produto. Então nós temos que ver o preço do produto. E sem essa planilha PTEC e ERP, nós não monitoramos isso. Isso é um serviço das empresas que fazem gestão. Essa é a primeira coisa que está na nossa primeira reunião sistêmica. E o que vocês que trabalham conosco, vocês que podem vir a trabalhar, porque há oportunidade, podem propor, desenvolver a melhoria do sistema. Eu dou os princípios e vocês colocam os princípios em prática. É essa a ideia. Então, com relação a essa questão do APTEC e RP, passaram, né, o mês todo sem um cobrar do outro APTEC. Mas todos querem receber porque estão na cabeça do mês. Então chega assim o fim do mês, começo do mês, quer receber. Mas não, o recebimento nosso é por produto, é por PR. Então, se recebemos uma PR no dia 4 do mês, deviam ter recebido no dia 4 do mês. Mas passaram o mês todo e não foram atrás dos seus interesses. Porque todo mundo que faz o produto de acordo com o procedimento tem que receber. Quando nós recebemos, a pessoa recebe. Eu não quero ficar com o dinheiro do outro. Eu combinei, tem um procedimento, tem um termo de referência, tem um contrato, fez o produto de acordo com o procedimento, de acordo com o termo de referência, fez a medição, está de acordo com a proposta ou ordem de serviço e paga a pessoa. Agora, as pessoas não cumprem os produtos, né, querem fazer o produto da cabeça delas, isso é proibido, né? E não fazem os interesses, que é fazer as devidas medições, seguir, cumprir com as funções e receber pelo valor quando recebe do cliente. Então está na hora da gente amadurecer. Né? É isso que eu tenho de recado. E veja, não é falta de falar, porque essa slide aqui da restauração, eu estou fazendo mais ou menos, esse slide eu devo ter feito em setembro do ano passado. Né? E esse slide foi feito exatamente para uma reunião com uma nova diretoria. Né? E temos que pôr em prática. Né? Como vai receber se a gente não cumpriu o que temos que cumprir? E aí está a história do fluxo financeiro operacional. Sem o fluxo financeiro operacional, como que vai receber? Sem o nosso sangue circular no corpo, como que eu vou viver? Né? Mas insistem em fazer de uma forma não de acordo com o procedimento. Parece que em algum momento não se reconhece a própria função. E o planejamento, os três P's de planejamento, quer seja individual, quer seja de cada PR, quer seja do projeto, contrato e dos setores, não tem sido feito. Então, se as coisas não são feitas, se a gente não faz o produto, como que a gente pode receber o produto? Agora, eu quero também dizer que eu sei o problema disso. Eu, 35 anos, que ele está desenhando esse modelo a partir de uma orientação do Espírito Santo. E eu também fiz muita coisa errada. E vou continuar fazendo coisa errada. O problema é corrigir o erro. O problema é se arrepender do erro. E ontem, em uma reunião, eu percebi que não houve um arrependimento. Né? Houve um.
comportamento tipo, parece que não é comigo, né? E a gente tem que combater isso, porque o que é isso? Isso é o espírito maligno na cabeça das pessoas. Olha, vocês vão esperar um pouquinho, porque eu vou batendo um vento aqui. Vocês me desculpem, mas estou sozinho aqui. Fazer ao vivo é isso, né? E eu, Faustão. Então, não é possível, né? A gente não entender qual que é a função e cumprir os produtos daquela função para a gente poder estar ganhando o valor daquele produto. É isso que eu estou dizendo. Então nós temos que ter paciência uns com os outros, né? Tolerância, mas se arrepender das coisas erradas. Eu acho que essa é a grande mensagem. Equipes, então, sempre no Teams, tudo gravado. Nós podemos estar em qualquer lugar, através do internet, nós podemos fazer a reunião. Isso dá uma oportunidade para você que está me ouvindo, que ainda não trabalha conosco, vir trabalhar. O local para uso dos dados, né? Então todos os dados devem estar tanto no Teams, mas também no servidor. Toda a conversação então é feita no Teams. Nós temos aí várias reuniões, que eu vou citar daqui a pouco. E eu fico à disposição das 8 às 11, com a tendência de ficar das 8 às 10, tá? Exatamente para reduzir os custos administrativos. Nenhuma empresa, os custos administrativos altos não dá lucro. E as pessoas precisam aprender. O empreendedorismo é o seguinte: eu tenho que reduzir custos, eu tenho que ser cada vez mais produtivo na gestão, cada vez ter mais padronização, para perder menos tempo com controle e desenvolver novos produtos e fazer atender mais clientes. Com isso, atender, servir mais a sociedade. Olha que eu sirvo mais a sociedade, eu dou mais glória a Deus, porque eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, esse é o ponto, né? Então, assim como nós tínhamos uma reunião só das 8 às 11, eu vou, a tendência é diminuir das 8 para as 10, mas também agora temos uma reunião à tarde, às 15h30, e que vai até às 16 também. Eu vou alterar isso daí para amanhã. Nós temos de manhã as RIOPs, que começam desde a solicitação de proposta, e aí nós temos, cada vez que chega uma solicitação de proposta, nós abrimos uma equipe que é a técnica, que faz o produto, uma do cliente, que é para atender o relacionamento com o cliente, né? E a outra é o comercial, que vai gerar então o custo do preço de venda. A outra é financeiro, que é com relação a todas as questões de nota fiscal, financeiro, contabilidade. E a outra é do parceiro, que vai nos ajudar para atender naquele produto. Senhores, não tem nada difícil aqui, agora depende de cada um empreender. Legal isso. Depois tem as reuniões que nós chamamos de RCIS, que são as administrativas, né? E a gente destaca sempre aqui a reunião do sétimo setor, né? Que engloba todos os setores de produção. Então nós entendemos que quem deve estar como responsável dessa pasta é uma espécie de um CEO, que é aí que nós temos uma visão global da necessidade de gestão. Falando um pouquinho da parte administrativa, então, destaque da reunião, já falei, a sétima RX, e a responsabilidade, que infelizmente a gente fala a função de cada um, e as pessoas têm dificuldade de escrever a própria função. E isso tem que estar no quadro operacional, ligado a procedimentos e lista de produtos. Aqui existe uma ligação de qual a função, quais os procedimentos, a lista de produtos e depois o custo, né? O valor de cada produto. Então nós temos as várias reuniões, cada uma delas nós temos que tratar desse jeito, ou seja, verificar os custos
para poder atender aí a necessidade de cada um de nós. Bom, era isso que eu queria falar aqui na segunda parte do nosso mini treinamento. Vamos para a terceira parte do mini treinamento, então.